Olá, investidor. BTC praticamente estático nessa semana de Natal. BTC que agora está cotado em leve queda na casa de 98.700. Notícias e a melhor análise do mercado cripto. Você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês fossem dando o seu curtir, que se inscrevessem em nosso canal, que compartilhassem, tá? Porque isso ajuda demais na divulgação do nosso trabalho, tá? Essa semana, como eu falei nessa introdução do vídeo, né? Uma semana mais natalesca ou natalina, não sei como é que vocês preferem dizer, sem muitas notícias, sem muito movimento no universo cripto. Então, por mais que eu tenha garimpado aí notícias de notícias tanto em língua inglesa quanto em língua espanhola, eu não vi nenhuma notícia muito legal para a gente poder compartilhar com os amigos, tá? Então vamos direto pro gráfico hoje, a análise vai ser total, mas antes de mais nada, se você ainda tem alguma dúvida de como investir no mercado de criptomoedas, tem dúvida em qual exchange abrir sua conta, eu vou deixar um vídeo aqui no card, o vídeo mais completo do YouTube, tá? Onde eu ensino vocês a abrirem a conta na Binance, que é a maior exchange do mundo, tá? Atualmente, para abertura de contas para operação em criptomoedas. Lá eu ensino vocês desde comprar, aportar capital, comprar, vender, realizar o seu primeiro trade. Fiz tudo isso em tempo real, tá? É só vocês ir parando o vídeo e fazendo. É o vídeo mais completo, melhor que esse dificilmente vocês vão encontrar por aí, tá? Então fica aí a recomendação, mas vamos pro gráfico, tá? Vamos analisar o Bitcoin. Bitcoin que tá um pouquinho parado, né? Vamos primeiro analisar o S&P 500, acho que é melhor. O S&P 500 que fez uma estiradinha legal aí, né? No começo da semana, a gente viu, ó, aquelas estiradas na sexta-feira, né? E depois no dia 23 e dia 24. Hoje é feriado, tanto na América do Norte quanto aqui, né? Eu acho que na verdade, né? Eu acho que Natal, pelo menos pro lado ocidental do globo, eu acho que é global, né? Tende a ser um feriado global, até pela sociedade ser cristã, tá? Mas é por isso que a gente só vê esses três últimos candles, tá? Esse candle aqui da semana passada, esse candle da véspera, que foi dia 23, esse daqui, o candle do dia 24 de véspera, tá? Então a gente viu esse movimento muito forte, tá? Não teve nenhuma notícia relevante, nenhum calendário econômico aí que fizesse com que o preço tivesse dado essa estirada. Eu acredito que essa estirada muito se deu porque a gente viu o preço, né, chegar nessa região de topo anterior do semanal, também era um topo anterior do gráfico mensal aqui. Quando a gente analisa o gráfico mensal, a gente vê isso de forma um pouco mais concreta, tá vendo? Ó? Era um topinho do mensal, eu vou limpar para ficar um pouco mais fácil de a gente entender, mas ele veio buscar aqui exatamente esse topo do mensal, né, dessa barra vermelha ignorada, né, era uma shooting star que foi violada à máxima, né, e consequentemente ativou esse padrão, pelo menos no gráfico mensal, que poderia levar o preço a buscar o dobro da projeção desse padrão de candle, né, lá na casa primeiramente dos 6.077, que se cumpriu, né, dentro desse mês ainda, do mês de dezembro, e como alvo final lá os 6.278. Então esse movimento já era um pouco esperado, até por ter batido naquela região de resistência, tá? Também era uma resistência no gráfico semanal, a gente consegue ver aqui, tinha essa resistência, deixa eu deixar essa linha estática para ficar mais fácil. Tinha uma outra resistência aqui também, na casa dos 5.846, a gente viu que o preço fez exatamente isso, ele se manteve primeiramente acima dessa resistência primária, né? Ele fez um candle que acabou rompendo a primeira resistência, mas parou na segunda, tá? E depois disso a gente viu esse movimento de alta muito forte, que é mais visível pelo gráfico diário, tá? Eu ainda comentei com vocês, né, que esse padrão de barra elefante, ele era muito forte, que poderia levar o S&P 500 a pelo menos buscar uma projeção de 2 vezes o tamanho dessa barra. Realmente eu achei que viria essa correção um pouco mais forte, até para depois, quem sabe, lá na posse do Donald Trump, a gente poder voltar a ver um movimento mais expansivo de alta, mas a gente vê que o mercado está ignorando todo e qualquer sinal baixista, tá? Não à toa a gente viu esses 3 candles de alta que está praticamente eliminando essa barra vermelha, tá? Assim que o preço eliminar toda essa barra vermelha aqui, eu não vejo outra expectativa que não seja a alta,
tá, o que poderia fazer com que o preço continuasse a arrumar aqueles alvos do mensal que a gente traçou anteriormente, tá? Ele já bateu nesse primeiro alvo, mas buscar o segundo alvo lá no 6.278, tá? Isso daqui, para quem não sabe, pode ser muito positivo pro Bitcoin, afinal de contas, o S&P 500 é o termômetro aí dos mercados de renda variável mundo afora. E vamos analisar o Bitcoin. Bitcoin, eu fiz uma postagem essa semana, né? Eu estava muito esperançoso que o Bitcoin ele corrigisse um pouco mais, porque eu achava que pelo menos naquele ponto, se eu não me engano, eu tinha comentado na casa dos 96.415, era um ponto que eu via com uma possível região ali onde os compradores poderiam entrar um pouco mais pesado, mas a gente vê que, apesar dessa baixa liquidez aí, desses 3 dias pré-natal aí, a gente vê que o mercado ele não corrigiu tanto, ele ficou ali acima dos 98 e 96, mais ou menos, mas a gente vai ver isso mais a fundo. Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê que o Bitcoin está muito forte, ele não fez nenhuma correção, uma correção por price action. A mais esperada seria no topo anterior rompido, não tem nem cara de que ele vai buscar essas regiões. Quando a gente tenta traçar um Fibonacci para tentar prever qual seria a primeira parada do preço, a gente vê que ficaria lá na casa dos 85.817, eu acho difícil também ir. Ah, mas por que você acha difícil, McVie? Eu acho difícil porque ele não tem mostrado nenhum sinal de que vai corrigir, né? Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê isso, ó, o preço ele tá derivando aí acima das médias móveis de 20 e de 9, tá? A gente viu que o preço chegou a perder essa LTA aqui dessa deriva, né? Eu vou até projetar o canal superior da deriva, mas a gente vê que o preço, ele sempre tentou violar essa região, essa faixa de preço. Essa faixa de preço ela é muito importante porque a gente pode considerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques, ou seja, essa região aqui que vai dos 88 até os 104 mil pontos é uma região que o preço tende a andar em cima dessa região, né, nessa inclinação aí que deve estar lá para uns 50, 60 graus, mas a gente consegue ver isso daqui de forma, não, 60 não, desculpa, de mais ou menos uns 40, uns 35 graus, a gente consegue ver que o preço tá realmente andando nessa região. A gente viu esse movimento, esse candle de alta, né, um candle que praticamente ele engolfou os candles dos 2 últimos dias, né, o candle do dia 24, ontem, véspera de Natal, ele engolfou 23 e engolfou 22 também. É um 9.1, para quem não sabe, o 9.1, na superação desse candle aqui, ele ativaria uma entrada pelo gráfico diário, tal, que poderia levar o preço de Bitcoin a pelo menos a primeira região do 105 e depois o 111, tá? Lembrando que a gente tem como projeção do gráfico semanal a região do 107, então ativando esse 9.1 a gente poderia ver novas altas aí, né, novos bull runs que poderiam levar o mercado até o 117 lá, que é o que a gente espera já há tanto tempo. Quando a gente analisa o gráfico de uma hora, no gráfico de uma hora, que foi exatamente onde eu fiz aquela postagem, tá? Eu queria muito que o preço viesse até essa região aqui, porque essa região aqui, ó, essa região exatamente dos 96, eu acho que eu postei 415, né? Mas aqui, olhando por hoje, sempre tem uma diferencinha. Talvez se eu usar essa máxima aqui, acho que fica mais próximo daquilo que eu falei. Exatamente aqui, ó, que é os 96.412, tá? Eu tava muito esperançoso de que o preço viesse até aqui, porque aí a gente viria um padrão de price action bem comum, né? Para daí a gente esperar uma alta, mas não é o que a gente tem visto. A gente vê que desde o dia 24, na verdade, desde o meio-dia do dia 24, né, desde a metade do dia da véspera de Natal, a gente vê que o Bitcoin tá bem parado, mas ele não corrigiu, ele tá parado, ele tá consolidado, mas ele tá consolidado mais ou menos em um padrão aí de triângulo ascendente, tal, que pode ser um indicativo de alta. Eu não acho mais que talvez ele busque aquela região que eu mencionei dos 415, só que eu até esqueci de fazer uma análise um pouco mais detalhada, até porque no momento eu estava no celular, mas uma região também que era muito importante era essa daqui, tá? Na casa dos 98. Tá? E foi exatamente, e você vê exatamente que o preço ele se manteve acima dessa região. Todas as vezes que o preço tentou vir para baixo, a gente viu uma barra de força devolvendo o preço para cima dessa região. Então eu imagino que não mais essa região, mas essa daqui, ó, até pelo movimento anterior, né, quando a gente analisa o último toque que o preço fez em 98,030 aqui, a gente vê que ele teve uma queda bem expressiva, né? Ou seja, é uma região onde tem as baleias, né?
como o pessoal gosta de falar, que está posicionado, né? Isso daqui nada mais é do que uma projeção aí, uma variação de 6% no preço de Bitcoin, então a gente vê que essa região é muito importante, o preço, ele está respeitando sim essa região, está se mantendo acima, acho que qualquer candle que fechar acima dessas máximas aqui, abriria aí uma continuação da alta pro BTC, para daí a gente, quem sabe, ver ele atingir o 111, que seria o gráfico do 9 ponto, que seria o alvo do 9.1, desculpa, para quem sabe chegar lá no 117, tá? Então o Bitcoin, por enquanto, é isso, a gente precisa esperar. Eu imagino que talvez quando abrir a Ásia, né? A Ásia que vai abrir daqui a pouquinho, acho que é 9 horas que vai abrir a Ásia, quer ver? Deixa eu colocar o Forex Clock aqui, só pra gente lembrar. Forex Clock, para quem não sabe, é o relógio aí global de quando as bolsas começam a abrir, né? Exatamente, ó, agora a gente já tem a bolsa da Nova Zelândia aberta, né? Daqui a pouquinho a gente começa... Não, na verdade a gente já tá vendo a abertura da Nova Zelândia, já vimos a abertura de Sydney, daqui a pouco abre um dos mercados mais líquidos do mundo, que é o Nikkei, né, a bolsa de Tóquio. Depois a gente vai ver Xangai e Hong Kong, ou seja, todos esses movimentos aí, ou toda essa liquidez que tende a despertar aí nas próximas horas, tendem a fazer, quem sabe, o Bitcoin romper aquela região de preço e alcançar os novos patamares de alta aí, mas a gente precisa esperar, tá? Para fechar esse gráfico de uma hora ainda falta 46 minutos, tá? Então vamos ficar de olho, porque qualquer padrão gráfico que rompa essa região aqui e se mantém acima com uma barra elefante aí, pode ser um sinal de continuação da alta, tá? Vamos analisar Ethereum. Ethereum, como todo mundo sabe, Ethereum estava um pouquinho travado, né? Não só isso, estava bem travado no semanal também. Eu estava fazendo uns estudos antes, peço desculpa para os amigos, eu estou limpando aqui. Mas o Ethereum a gente falava, né, que ela estava um pouquinho consolidada. Por quê? Porque nós tínhamos esses dois topos anteriores aqui, né? Tinha esse topo na casa dos 4.090, um topinho mais abaixo na casa dos 3.950, tá? E a gente vê que o preço respeitou bem essa área, tá? Tanto é que se a gente pegar e traçar um retângulo nessa região de resistência, a gente vê que o preço, por mais que ele tenha ficado um pouquinho acima, logo depois disso ele voltou aqui para baixo. Tá, então a gente vê que essa região de preço está segurando muito Ethereum. Ethereum fez essa barra bem forte, foi uma barra elefante aí na semana passada que jogou o preço lá para baixo de novo, mas ainda assim o preço se manteve praticamente nessa região desse topo anterior aqui, né, que depois acabou sendo rompido e agora virou suporte. A gente está vendo a barra dessa semana, né, que está tentando voltar para cima dessa região. Acho que o preço se manter acima dessa região é um bom sinal de que talvez ele rompa essa região do gráfico semanal, mas eu acho um pouco complexo de entrar. Eu acho que pelo menos para quem espera pelo gráfico semanal, para quem quer esperar aí para pegar umas pernadas de alto, o ideal era a gente esperar pelo menos, tá, o Ethereum passar acima dessas regiões de preço, ele descansar aqui na casa dos 4.000 e a partir daqui a gente poderia ver uma volta dos preços aí para quem sabe a gente projetar todo esse alvo anterior para cima, né? O que poderia levar o Ethereum a pelo menos lá nos $6.000, né? Que seria uma alta de, vamos ver o percentual de alta, né? Que Ethereum aguarda, se a gente conseguisse pegar aí, mas aí seria uma alta de 60%, né, 61%, que é uma alta muito mais do que expressiva, é aquela alta que vai mudar o patrimônio de quem está realmente pensando em investir em criptos, tá? Pelo diário, pelo menos, né, para a gente ver aí algum movimento de ignição pelo diário, a gente vê que no diário ele rompeu, né, fez um topo duplo aqui, fez um padrão de topo duplo aqui, eu vou limpar de novo para ficar um pouco mais simples para a gente ver. Mas a gente vê que tem esse padrão de topo duplo. Ele rompeu aqui. Depois que ele rompeu, ele tá fazendo esse pullback. Tá? Parece, pelo menos, que ele tende a corrigir. A questão é que no gráfico semanal ele tá em um movimento de alta, mas se ele for corrigir, eu imagino que ele vai corrigir lá até os 2.915 e os 2.331, tá? Mas eu acho um pouco complexo isso, até porque tá em tendência de alta no semanal. Tá no diário, eu acho que se o Ethereum romper aqueles dois topos do semanal, ele vai muito mais longe. XRP tá bem consolidado, tá praticamente parado, né? Ó, tá dentro daquelas marcações que a gente fez semana passada. Tá? O XRP para baixo de 1,91 a gente pode esperar uma correção muito mais expressiva aí no preço. Eu acho que para voltar a comprar precisa esperar o preço começar a operar acima dos 2,65. Dogecoin
Dogecoin ficou muito feia, né? Ela vinha muito bonita, tava fazendo mais ou menos esse padrão de triângulo ascendente, rompeu esse triângulo ascendente para baixo, agora a gente já tá vendo ele pivotar para baixo, tá? A gente fez essas projeções, essas possíveis correções aqui, o que poderia levar o Dogecoin até o primeiro alvo no 0,24, ele chegou próximo, chegou ali em 0,26, tá? Da forma como tá, ainda tá numa tendência de baixa, tá? Pra gente pensar em ver uma mudança desse padrão baixista, eu acho que o ideal era a gente ver o preço de Doge romper aqui o 0,40, tá? Enquanto isso, eu acredito ainda na correção do diário, apesar de que no semanal o Doge tá muito forte, né? Não só forte, mas ele tá acima desse topo anterior também, que é uma região onde os compradores começam a entrar e a defender posição, né? A gente pode pegar toda essa região aqui, também tem a região da média móvel de 20, tá? Quem sabe aí, né, o Doge ele não vem corrigir um pouquinho mais e depois ele começa a armar aí uma possível alta depois, tá? Ele tá ativando também aquele padrão clássico do price action, que é a segunda semana de queda, tá? Não à toa a superação aqui, mais ou menos na superação dessa semana, ele ativaria o setup tanto no semanal quanto no diário, que é onde eu mostrei para vocês que poderia ser um momento aí de turnover para a situação de Doge, para daí, quem sabe, ele começar de novo nessa tendência de alta, tá? Vamos ver Solana. Solana também, ó, a gente vê que Solana veio buscar exatamente essa região aqui, que foi rompida no gráfico diário, tá? Não só isso, ela tá acima de uma região bem forte, olha só a quantidade de topos que a gente viu aqui, né? De topos que foram rompidos e hoje eles são suportes, tá? Solana tá bem forte, fez um padrão bonito nessa região de suporte, né? Fez esse piercing partner, como o pessoal gosta de falar, os gringos gostam de falar, que nada mais é do que um padrão penetrante de reversão, né? Para que a gente veja alta em Solana, o ideal é a gente agora passar lá pro gráfico terciário, a gente vê que pelo menos pelo gráfico terciário já está em uma tendência de alta um pouco mais bonita, né? Já tem topos e fundos descendentes, mas no diário ainda não tem isso, tá? Eu imagino que para a gente ver uma alta mais expressiva, o preço tem que voltar a operar acima da média móvel de 9 e da média móvel de 20, por enquanto, como tá bem difícil, tá bem complexo de operar a Solana, tá? Pepe a gente fez aquelas projeções, né, do que Pepe deveria fazer para daí posteriormente ele voltar nesse padrão de alta, e por enquanto a gente vê que o preço tá aqui, né? Esse desenho a gente fez lá semana passada, a gente vê que o candle tá seguindo dentro desse desenho, muito legal isso, porque a gente vê o quanto as nossas análises são assertivas, mas a gente vê que Pepe também tá meio fraco, né? A gente vê esses 4 candles de alta aqui que não chegou nem próximo de consumir esse shooting star, né? Esse padrão aqui extremamente feio de candlestick. Por enquanto, Pepe nada a se fazer. Acho que o melhor de Pepe é esperar. Na verdade, a liquidez do mercado global ele só tende a voltar lá pro dia 6 de janeiro, tá? Ali tá, dia 3 ali até que voltaria, mas aí você teria dia 3, 4 e 5, acho que dia 2 a gente voltaria, né? Acho que 3 e 4, mas aí 5 e 6 é sábado e domingo, né? Acho que é alguma coisa assim, mas eu acho que para voltar a liquidez de forma mais abundante, né? Mais forte, só lá depois do dia 6 de janeiro. Aí a gente veria talvez uma maior fluidez do dinheiro, do capital para o mercado de renda variável, consequentemente para o mercado de criptomoedas também. Cardano está na mesma situação, está bem consolidado, né? A gente vê que se Bitcoin que tem o maior market cap, se Bitcoin que tem uma das maiores liquidez, só não é maior do que as stablecoins, né? Ele não tá mexendo, quem dirá as outras moedas, e não é à toa, né? A gente tá vendo que Cardano tá parado, assim como o XRP tá bem parado também. Binance tá aqui. Eu tava vendo, Binance tá aí, acho que depois de Bitcoin, pelo que eu tava vendo, Binance é uma das que vale muito a pena a gente ter em carteira aí pra gente pegar esses movimentos de altas possíveis aí com toda essa esperança que o Donald Trump e o Elon Musk tá trazendo pro mercado de renda variável e criptomoedas, mas por enquanto o Binance não tem muito o que fazer. Tá um pouquinho feio, né? A gente vê que fez esse padrão aqui, até que bonito, ó. Fez esse padrão penetrante, né? O piercing partner aqui em cima dessa região de topo anterior rompido, tá? Tem uma LTB que está vindo daqui, ó, do gráfico diário. Quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, a gente começa a ver que tem aí, quem sabe, um possível movimento de alta, mas tá meio feia, a liquidez está um pouquinho mais feia. Para quem já entrou, entende. Para quem não entrou, tá complexo ainda, tá? O ideal talvez seria o preço
voltar aqui, quem sabe, nas regiões de 690 para daí a gente pensar em comprar novamente, tá? E Tron, que é a última que a gente vai analisar. Tron tá bem tímida também, eu já vinha falando para vocês que esses movimentos estavam bem fracos, né? Tron nada muda, tá? Acho que talvez para a gente esperar em um movimento mais expressivo de alta em Tron, a gente tem que esperar que o preço rompa as regiões de média móvel, afinal de contas ele está abaixo das médias móveis. Se a gente for ver o gráfico de uma hora, deixa eu ver onde seria um ponto interessante, a gente poderia voltar a pensar em Tron, tá? Eu acho que da forma como tá aqui Tron, tá? Lembrando que nada disso daqui é recomendação de compra ou venda, tá? Tudo tem caráter educativo. Mas eu acho que um rompimento aqui dessa região, ou para quem até espera um pouco mais, está em um ponto muito interessante de compra, tá? O que pode fazer com que Tron aí busque lá a região de máxima histórica, apesar da baixa liquidez, tá? Eu acho que está em um ponto interessante aí para o pessoal pensar em comprar novamente, tá armando esse 9.1 aí, para daí, quem sabe, né, já que ele já está em tendência de alta no gráfico diário, para quem sabe ele buscar o topo histórico aí, vamos traçar mais ou menos aqui. Não tá muito bonito para traçar aqui. Deixa eu ver. É, tá rompendo. Tá numa região interessante, tá? Tem esse 9.1 aí. Pode ser muito bem que o preço continue subindo, mas o ideal mesmo é esperar algum rompimento de todo esse retângulo aqui, tá? Mas um candle aqui que rompesse esse retângulo seria o ideal para a gente voltar a pensar em Tron aí, quem sabe buscar pelo menos esse topo anterior aqui, que daria lá na casa do 0,30, né? Dos 25 para o 0,30 seria uma alta aí de 20%, né? Que é uma alta bem expressiva. O duro são essas médias móveis também que tendem a segurar o preço, né? Mas é isso, amigos. Por hoje é só. Novamente, eu gostaria de agradecer por terem ficado até aqui. Novamente, pedir para vocês, tá? Que, se possível, que curtam o nosso vídeo, que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação. E eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos, tá? Que o Criador abençoe a vida de cada um, tá? E que a gente possa ter muitas realizações aí nesse Natal e no ano que está se iniciando aí na próxima semana, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.